Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O texto começa com uma afirmação poderosa. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Isso significa que ele não estava em falta, nem em pecado, nem em crise espiritual. Pelo contrário, estava em perfeita comunhão com o Pai, fortalecido e preparado. Ainda assim, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Isso nos ensina que o deserto nem sempre é sinal de afastamento de Deus, mas muitas vezes é o terreno de preparação para algo maior. Deus permite momentos de solidão, escassez ou silêncio, não para nos punir, mas para nos amadurecer espiritualmente. O Espírito que enche é o mesmo que conduz, e às vezes ele nos conduz para longe do conforto, para dentro do processo. Não confunda a ausência de conforto com a ausência de Deus. O mesmo Espírito que te visitou em um culto ou momento de glória pode te conduzir a uma estação de deserto, porque é lá que a fé deixa de ser teoria e se torna convicção. Jesus não foi levado ao deserto para ser derrotado, mas para vencer onde Adão falhou. O deserto é o lugar onde a identidade é provada e o caráter é formado. É onde se revela se você depende da aprovação dos homens ou da voz de Deus, se sua fé se apoia em circunstâncias ou em promessas. Todo chamado autêntico será testado. Todo propósito divino passa por um período de secura espiritual e confronto interno. Mas é nesse ambiente que aprendemos a distinguir a voz de Deus da voz da tentação. Quando o caminho te levar ao deserto, não lute para sair apressadamente. Busque ouvir o que o Espírito quer ensinar. O deserto não dura para sempre, mas o que ele produz em você permanece para a eternidade. Ser cheio do Espírito não é um escudo contra o conflito, mas a força para atravessá-lo. Jesus foi cheio e ainda assim foi tentado. Ele enfrentou fome, solidão e ataque espiritual, e tudo isso sob a direção divina. Há pessoas que acreditam que a presença de Deus elimina a dor, mas, na verdade, ela nos equipa para suportá-la sem sucumbir. O Espírito não impede o inimigo de se aproximar, mas garante que você tenha discernimento para resistir. Não interprete o confronto como ausência de unção. Se o inimigo está te provando, talvez seja porque o céu te reconhece como alguém que carrega propósito. A presença do Espírito não te poupa da luta, ela te garante vitória nela. Note que o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito, não empurrado ou forçado. O Espírito Santo é guia, não tirano. Ele conduz, mas deixa que obedeçamos de livre vontade. A obediência é o teste mais puro de amor, e foi essa obediência que levou Jesus ao deserto e o sustentou lá. Muitos desejam o poder do Espírito, mas poucos desejam sua direção. Ser guiado por ele implica rendição diária, mesmo quando o caminho não faz sentido. Ore menos para o Espírito te encher e mais para ele te guiar. A verdadeira plenitude não está apenas em sentir, mas em seguir. Se o capítulo 4 de Lucas começa com Jesus sendo cheio do Espírito, ele termina, verso 14, dizendo que Jesus voltou no poder do Espírito. Há uma diferença entre ser cheio e operar com poder. O deserto é o intervalo entre essas duas realidades. Depois da provação, vem a manifestação. Depois da solidão, vem a autoridade. Quem passa pelo deserto guiado pelo Espírito, volta dele com algo que não se adquire em templos, livros ou aplausos, uma fé provada e uma autoridade legítima. Não fuja do processo que te forma. Deus está te preparando não apenas para suportar o peso da promessa, mas para carregar sua glória com maturidade. Aquele que entra no deserto cheio do Espírito e permanece fiel, sairá dele revestido de poder. Lucas 4. Nos ensina que a presença do Espírito não é apenas para momentos de celebração, mas também para tempos de confronto. O mesmo Espírito que repousa sobre nós em águas tranquilas é o que nos conduz por vales áridos. E se ele te levou ao deserto, é porque há algo lá que o conforto jamais poderia produzir.
Permita-se ser guiado pelo Espírito, mesmo quando o caminho parecer improvável. Não tema o silêncio, nem a solidão. Quem aprende a ouvir Deus no deserto jamais se perderá na multidão.